Protestos agora pela manhã na chegada da delegação do Atlético a Belo Horizonte. Que panorama difícil vive o Galo. E assim, beira o inaceitável, numa boa mesmo, assim. Você jogar 3 partidas, ter um homem a mais nessas 3 partidas e não vencer. Inacreditável. Você jogar o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, tomar o gol nesse cenário de 11 contra 10 e não conseguir produzir absolutamente nada depois disso. Não dá, né? Não dá. E vamos falar também dessa vitória do Botafogo que traz um pouco de paz numa semana de caos. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 440 mil inscritos por aqui. Atenção, Método Buey com uma promoção que vai só até sexta-feira. É só essa semana. Chegou sexta-feira, acabou, não falo mais do assunto. Então, aprender inglês com quase 60% de desconto. Cai para 297. Impressionante o Método Buey, aniversário do professor Jonas. Parabéns ao professor Jonas Bressan, esse cracaço. Então aproveita a promoção, eu deixei o link na descrição e deixei também no comentário fixado. Método Buey com 57% de desconto nessa promoção de aniversário. Beleza? Para você que precisa aprender inglês para mudar sua vida, mudar sua carreira, ampliar horizontes, possibilidades, só para você ter uma ideia. O valor cheio é 697. Caiu para 297, você ainda pode parcelar no cartão, espetáculo. Método Buey. Muito bem, vamos falar aqui do que aconteceu agora pela manhã, né? Vamos ficar aqui no mais quente, no mais factual aqui. Tô vendo aqui a matéria da redação do GE. Organizada cobra jogadores do Atlético Mineiro depois de derrota para o Botafogo. Everson, Guilherme Arana e Vitor ouvem reclamações de grupo que exigem empenho do time para a sequência na temporada. Então, o Atlético desembarcou em Confins. Numa das saídas ali do setor de desembarque, tinha um grupo de torcedores cobrando, protestando. O Atlético não vence há um mês. A última vitória do Atlético foi dia 21 de agosto contra o Godoy Cruz, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. De lá para cá, o Atlético entrou em campo 7 vezes, perdeu 5, empatou 2. E no Campeonato Brasileiro, pegando o recorte mais específico, dos últimos 18 pontos, o Atlético somou apenas 2. Preste atenção. No Brasileiro, esse mesmo campeonato perigosíssimo, traiçoeiro, onde o Atlético quase caiu no ano passado. Tudo bem que ele foi finalista das 2 Copas. Ele teve um desempenho melhor do que teve esse ano, porque nesse ano ele já caiu na Copa do Brasil e não está jogando a Libertadores, está jogando a Sul-Americana. Mas esse mesmo campeonatinho traiçoeiro, filho da mãe, o Atlético sofreu ano passado e ele somou nessa edição 2 pontos dos últimos 18. A sequência é essa aqui, desses últimos 6 jogos. Ele empata com o Vasco, perde para o Grêmio, perde para o São Paulo, perde para o Vitória, empata com o Santos e perde para o Botafogo. Então, o Atlético, neste momento, no Campeonato Brasileiro, tem 25 pontos e 3 pontos de distância da zona de rebaixamento. Verdade que ele tem jogos a menos. O Vitória, por exemplo, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, já tem 24 jogos. O Atlético tem 22. Então, esses 2 jogos podem dar uma tranquilidade. O ponto é, o futebol que o Atlético joga hoje não nos dá essa segurança. Pelo contrário, deixa a gente com mais dúvida ainda. Você fala, será que esse time aqui, com essa bola que está jogando, tem condição? É muito difícil. Jogo de ontem, o Atlético até no 11 contra 11 no primeiro tempo se sai melhor. Tem uma chance, uma bola na trave do Renier, numa jogada ali com o Hulk, numa tabela com o Hulk. O Atlético se comporta melhor no primeiro tempo. Faz um primeiro tempo ok. Aí quando o Cris Ramos é expulso, cara, você tem o segundo tempo. Olha só, a expulsão, olha como é absurdo isso aqui que aconteceu. Vamos lá. A expulsão do Cris Ramos é no minuto 46. 45 mais 1 do primeiro tempo. O Atlético jogou o segundo tempo todo. E mais, o Atlético teve um intervalo, porque às vezes o que acontece? Tipo a final da Libertadores, né? Que foi outro trauma aí que o Atlético reviveu ontem. Você viu o jogador do time adversário, você montou a estratégia para jogar no 11 contra 11. Aí, com 40 segundos de jogo, o camarada é expulso do time adversário. Você tá no calor do jogo, você tem só o tempo rápido ali pra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, reposiciona, você vai pra cá, você vai pra lá, agora nós vamos marcar desse jeito, rapidinho, porque o jogo tá rolando. Ontem ele teve 15 minutos de intervalo, o Sampaoli.
15 minutos de intervalo, ó. Estamos com um a mais, rapaziada. Agora nós vamos fazer isso aqui, nós vamos... É desse jeito. Aí ele tira no intervalo o Lianco. Eu não tiraria. Tudo bem. Tem a preocupação, o cartão amarelo do Lianco, mas dele compensar, mas eu não tiraria. Você perde o principal jogador desse setor ofensivo. Né? Você tinha outros jogadores, o Fausto Vera contribuindo muito pouco, você tinha o Natanael numa noite desastrosa e aconteceu o que aconteceu no gol, mas assim, ele vai lá e tira Caio Paulista, que estava mal realmente, e tira Lianco, põe Arana, põe Scarpa, mas o time não consegue ter um repertório, não consegue ter um volume, o Botafogo faz o gol cedo no segundo tempo, o Natanael faz vergonha no lance, o Igor Gomes não acompanha, o Santos sobe, e a partir daí... Mesmo com a entrada do Scarpa, mesmo com o Arana, para tentar dar um pouco mais de apoio pelo lado esquerdo, o Atlético se limita a cruzar a bola para a área. Acho que muito também pelo mérito do Botafogo, que povoou o meio-campo, que foi levando o Atlético para os lados e tem ótimos zagueiros pelo alto, que são o Caio Barbosa e o Pantaleão, que se deram muito bem cortando a grande maioria dos levantamentos que o Galo tentou. Então foi um Atlético no segundo tempo de uma pobreza, como tem sido, né, nos últimos jogos, no 11 contra 10, gente. Porra, 11 contra 10, um negócio que faz muita diferença no futebol. Pesa muito no futebol. E o Atlético não conseguiu tirar vantagem disso, usar isso a seu favor. Ontem, não conseguiu contra o Bolívar na altitude, porque o Gariglio do Bolívar é expulso aos 12 do segundo tempo. Tava 2-1. O Atlético ainda tomou um empate com um a mais. Não conseguiu tirar a vantagem disso contra o Santos, quando o Zé Ivaldo é expulso e o Atlético toma um empate com 11 contra 10. Vocês lembram, né? O Zé Ivaldo foi expulso aos 10 do segundo tempo, o Tiquinho empatou de pênalti aos 42. Aos 42. O Atlético sai na frente, ali pelo menos ele conseguiu tirar um pouco de vantagem, né? Da superioridade numérica, porque o gol do Igor Gomes sai depois da expulsão do Zé Ivaldo, 5 minutos depois. E ele toma um empate. São 3 jogos seguidos. Gente, isso não pode ser normal. Desculpa, mas isso não tem como, sabe, sem escândalo. Na boa, não é normal. 3 jogos seguidos em que você tem superioridade numérica em relação ao seu adversário, você não ganha os jogos e você toma gols a partir da superioridade numérica. Tomou gol do Santos com um a mais, tomou gol do Bolívar com um a mais, tomou gol do Botafogo e perdeu o jogo com um a mais. Gente, não é possível. O Sampaoli chegou agora, são 4 jogos. Eu não defendi a contratação do Sampaoli. Eu considerei neste canal um risco a contratação do Sampaoli, pegando os últimos trabalhos dele como referência. O que ele fez no Sevilha, deixou o time na zona de rebaixamento, saiu, o time não caiu. O que ele fez no Flamengo, que foi decepcionante, o que ele fez no futebol francês, onde ele ficou 10 jogos, eu disse, eu acho muito arriscado. Agora, convenhamos, são 4 jogos também, 4 jogos. Se você apostou, você insistiu num trabalho do Cuca que já estava dando sinais há muito tempo que não ia andar, tanto que quando o Cuca foi demitido, eu lembrei do vídeo que foi feito em maio neste canal sobre a pouquíssima evolução, os pouquíssimos avanços do trabalho do Cuca. A diretoria do Atlético resolveu esticar a corda até setembro. Aí não tem como trocar no meio do mata-mata com o Cruzeiro para tentar um fato novo, uma virada quando já estava perdendo por 2 gols. E jogo quarta, domingo, e viagem para Bolívia e volta, não tem tempo. Com um elenco que também não reage, com jogadores, aí sejamos, né, vamos lá, não quero fazer aqui cobrança sensacionalista, exagerada, mas vamos lá, tem muito jogador nesse elenco do Atlético com salário alto e rendimento baixo. Jogador ganhando na casa de R$1 milhão e que não entrega. Assim, com todo respeito, é o Everson fazendo a parte dele lá atrás, é o Lianco, apesar dos exageros, dos excessos, tentando arrumar o sistema defensivo, é o Hulk desesperado, correndo, tentando de um lado para o outro, e o time não tem mais nada. E o time não tem mais nada. Mas nada. E muito jogador com salário alto, rendimento alto. Mas não se esqueçam, eu não sei, porque a gente não vive o bastidor, o ambiente interno do Atlético. Eu não sei se existem ainda algumas sequelas daquele episódio de semanas atrás, quando os jogadores, o Scarpa foi lá, mandou notificação, o Rony estava fora do clube, aí voltou, não, estou indo embora porque está atrasado, porque isso e aquilo, aí
a diretoria conversou com os caras, o Rony foi reintegrado, o time classificou na Sul-Americana, o time se saiu bem nos 3 confrontos lá seguidos contra o Flamengo, 2 na Copa do Brasil e 1 no Brasileiro, aí a poeira baixou. Mas eu não sei se existem sequelas ainda hoje visíveis desse episódio, eu não sei. O que eu não acredito é que um episódio como esse se resolva tão rapidamente numa simples conversa. Não, tá tudo bem, galera, tá tudo resolvido. Não me parece. Não sei se isso tem alguma consequência ainda no campo. Que eu sei que o Atlético me parece, nesse momento, perdido. Isso é desesperador. Tem só um alento nesse momento. Tem equipes piores. Do ponto de vista técnico, de rendimento, eu não sei, porque o Atlético tá jogando mal há pelo menos... Um mês é pouco, né? Um mês é o que ele não ganha, mas ele tá jogando mal há mais do que isso. Mas, tecnicamente, tem equipes... Você vê o Vitória, você vê o Juventude, você vê o Fortaleza, que ontem perdeu para os reservas do Palmeiras. Depois os titulares entraram a partir do meio do segundo tempo, mas o Palmeiras jogou boa parte com o time reserva. Você fala, esses aí dificilmente vão escapar. O Vasco, o Santos, eu acho que são inferiores ao Atlético em qualidade. Isso dá ao torcedor, ufa, mas não dá para contar com isso. Isso aí é contar com não queria fazer... É contar com o ovo dentro da galinha, pronto. Pode ser, né? Óbvio que não é deboche nenhum. Sabe, é contar com um negócio que você não sabe se, você não sabe quando. Porra, não dá pra contar com isso. O time precisa reagir. E aí você pensa, pô, chegou treinador novo, vai reagir, né? Fato novo, dá uma chacoalhada, mexe no vestiário, vamos. Mudou nada. Uma passividade do time. Uma quantidade de jogadores jogando mal. É muito jogador mal. Muito jogador. A grande maioria do elenco não está rendendo absolutamente nada, sabe? E aí o torcedor vai para o aeroporto, protesta, o clima fica péssimo. É bom o Atlético abrir o olho, porque o ano passado deixou essa lição. Não se brinca com o Campeonato Brasileiro. Você somar 2 de 18 pontos recentes do campeonato, você está implorando para brigar lá embaixo. Não é que você está pedindo, você está ajoelhando e, pelo amor de Deus, eu quero brigar contra o rebaixamento. É isso. Esse é o recado que está ficando. Terrível. Muito decepcionante, muito irritante para o torcedor do Atlético e ainda reviveu o trauma da final. Porra, 1 a mais, cara, de novo, contra o Botafogo, de novo. Inacreditável. Porque, por exemplo, essa situação, tudo bem que você, aí vamos olhar o outro lado, né, só para fechar e passar para o Botafogo. Você teve 15 minutos de intervalo para arrumar o time com um jogador a mais, para conversar, reposicionar, armar estratégia. E você não conseguiu fazer. Mas também, no dia a dia, essa é uma situação que você treina. Quando o adversário, vamos fazer o coletivo aqui, tira um do time reserva, agora é o seguinte, nós vamos treinar um cenário aqui de um jogador a mais, 11 contra 10 para... Você faz isso nos treinos. Não sei nem se deu tempo de fazer ainda. O São Paulo chegou, já tinha clássico, viagem para La Paz, não sei nem se deu tempo de fazer. São os problemas de você fazer um movimento como esse que o Atlético fez, demorou tanto para fazer, né? Demorou muito para fazer um movimento de troca do Cuca por qualquer outro treinador, né? Não seria o Sampaoli o meu nome ideal, mas enfim, a saída do Cuca era algo que deveria ter acontecido mais cedo. Deixa eu falar aqui da vitória do Botafogo. O Botafogo ontem, ele precisava ganhar, ontem era aquele jogo, você tinha que ganhar assim, 6-0. Tem que ganhar, de qualquer jeito. Jogando bem, jogando mal, se jogar bem, melhor. Alô, Neymar Pai, se jogar bem, amém. Mas se não der, tem que ganhar o jogo, tem que se virar para ganhar o jogo. Porque a semana foi muito turbulenta, dentro e fora de campo. Aliás, eu gostaria de falar novamente, mas eu juro que eu não vou repetir, eu não vou me tornar repetitivo sobre John Textor, mas é sobre algo que aconteceu nesse fim de semana, tá? É sobre algo que aconteceu nesse fim de semana. Aconteceu ontem, mais especificamente. Falarei no final do vídeo. Porque o Textor tá difícil, tá muito difícil. Mas, então, você precisava ganhar o jogo ontem, porque a semana foi muito dura, com 3-3. É um resultado muito pesado, muito traumático, o time abrir 3-0, tomar 3-3. As sequelas estavam aí ontem, o público ainda foi baixo, melhor do que o do meio de semana, quase o dobro.
Quase o dobro. Tinham 6 mil pessoas, ontem tinham 10 mil pagantes e quase 12 mil presentes. Mas ainda um público baixo. Quando anunciam a escalação, o nome do David Ancelotti é vaiado pela torcida. A torcida... Então, o ambiente estava assim, pesado ontem no Newton Santos. Você precisava ganhar o jogo. E aí, pô, você já tá num primeiro tempo difícil. Botafogo, no primeiro tempo, se você for olhar, chance mesmo, chance pra valer, a Vera, a chance que o Vitinho, de maneira inacreditável, desperdiçou no começo do jogo. Cara a cara. Ele e o Everson, ele e o gol. Inacreditável. Fora isso, Botafogo teve muita dificuldade para atacar nas proximidades da área, no que chamam de terço final do campo, furar a defesa do Atlético, muitas dificuldades de repertório. Muitas. Esse tem sido um problema do Botafogo nesse ano. É um Botafogo que não tem mais o diferencial técnico que tinha para atacar no ano passado, principalmente com o Luiz Henrique, mas com o Almada também, e o Botafogo que não encontrou outras alternativas. E para piorar, tem jogadores que estão rendendo menos do que no ano passado, caso, por exemplo, do Savarino. Enfim, então o Botafogo sofreu no primeiro tempo. E aí o seu Cris Ramos faz o que faz com o Igor Gomes antes da cobrança do escanteio aos 45 do primeiro tempo. Não dá. Galera, desculpa. Essa semana no jogo da Champions, o Carvajal foi expulso de uma maneira bizarra, quando agrediu lá o goleiro do Olympique de Marseille, e o VSR falou isso na transmissão. Cara, é o tipo da expulsão, do erro, que tem que ter multa pro camarada. Porque é um cara experiente, no caso do Carvajal, então pior ainda, né? Experiente, pô, anos de clube. Porra, os caras sabem, os caras são profissionais, os caras estão na era VAR, os caras sabem que tem câmera pra tudo que é lado do campo e se acham à vontade pra largar o cotovelo na cara do adversário. Gente, mas que falta de inteligência. Que falta de inteligência do Cris Ramos. Ganhou o jogo. Aí vai ficar em segundo plano? Não é pra ficar, não. Porque ele poderia ter matado o Botafogo com essa expulsão ontem. Arrebentado com qualquer chance de um jogo que estava difícil. De um primeiro tempo que estava muito difícil. Então chamar o Bonitão, falar, ô Bonitão, não dá pra você fazer isso aí que você fez. Ó, tá aqui a multinha pro senhor. Eu sou a favor. O VSR falou isso na transmissão e eu concordo. Eu sou totalmente a favor. Na transmissão da Champions. Totalmente a favor. É uma irresponsabilidade. O que faz o Cris Ramos é um negócio irresponsável. Bom, e aí, no segundo tempo, eu até fiquei surpreso, né? Falei, vamos ver o que ele vai fazer, né? O que ele vai fazer de mexida, né? Ele joga o Savarino para função de falso 9, ele volta sem trocas. E aí você vê, né? Eu fui olhar o banco do Botafogo, você tem lá como opção para centroavância o Mastriani. O Mastriani não era cogitado pelo Renato Paiva e não é cogitado pelo David Ancelotti. O que mostra como, e aí, gente, é o que a gente fala. 2024, deu tudo muito certo, nós vamos elogiar. 2025, o que não deu certo, o que deu errado, a gente precisa criticar. Mesmo que personagens envolvidos tenham acertado no ano anterior. Olha o bingo do canal, ninguém acerta o tempo todo, ninguém erra o tempo todo, e a gente não precisa ficar elogiando o tempo todo, babando, bajulando o tempo todo e criticando o tempo todo. Precisa ter o equilíbrio. Esse mesmo scout, esse ano, errou quando trouxe o Mastriani. O cara perde o centroavante, faz as mudanças, morre até porque ele não fez as 5 e não põe o cara pra jogar. Por que não põe? Porque não confia. Porque não é um jogador hoje, sabe, com condições de ajudar. O Botafogo esse ano gastou 50 milhões de reais no Juan Cruz, o Botafogo trouxe o Mastriani, o Botafogo trouxe Elias Manuel. Errou. Acertou ano passado? Maravilhoso. Errou esse ano. Aí sabe qual foi a solução? Deu certo, o Botafogo ganhou o jogo. Mas me chama muita atenção isso, e o Arthur Cabral tá fora de combate nesse momento. Savarino de falso 9. Precisou ser o falso 9, o Savarino. Aí você tinha Montoro e Santi fazendo balanço pelos lados do campo. Mais uma vez o Montoro com excelente participação individual. Mais uma vez. E, inclusive, é ele que faz o esculacho para cima do Natanael e cruza para o Santi. Não dá para abrir mão do Montoro, e essa parada do Montoro jogar o sub-20 e ficar fora de jogos importantes do Botafogo, eu acho inacreditável, não engulo isso, eu acho bizarro que isso continue acontecendo com diferentes clubes do futebol brasileiro. Ah, mas o jogador pediu para jogar. Montoro, o negócio é o seguinte, irmão, ou a gente termina esses 15 jogos aí bem e garante a Libertadores, ou nós estamos, full em 2026. Precisamos de você, cara.
Precisamos de você. Porra, você vai abrir mão do Montoro? Ah, não, porque ele tem que jogar o sub-20. Acho bizarro, inclusive, a FIFA permitir que essas competições sangrem os clubes. Não, mas o cara não é jogador da seleção principal, é do sub-20. Meu amigo, com 18 anos, o cara hoje é titular de time profissional. Não existe mais isso. Não espera 22, 23 pro cara ser titular, isso é importante. O moleque com 16, às vezes, tá jogando no time titular. Ah, não, mas ele tem que ir pra seleção de base. Não tem que ir, desculpa. A realidade mudou. O calendário tem que se adaptar a essa nova realidade do futebol. Tem que se adaptar. É bizarro. Enfim, e aí o Botafogo faz o seu gol, méritos totais ali do Montoro e também da cabeçada do Santi, né? David Ancelotti, por que você tirou o Santi, meu filho? O Santi tem que ser titular. O Santi vai bem contra o Vasco, você tira ele domingo contra o São Paulo no Morumbi, depois voltando de uma data FIFA, onde o time ficou 10, 12 dias sem jogar. Porra, sabe? Aí o Montoro e Santi, sintomático, né? Participaram da jogada do gol da vitória do Botafogo. E a partir daí o Botafogo se comportou bem defensivamente. Preencheu o meio-campo, então fez com que o Atlético tivesse uma circulação de bola muito burocrática, levou o Atlético para os lados, e aí quando vinha cruzamento, Barbosa e Pantaleão muito bem, são muito bons nesse tipo de jogada. No final do jogo, ele ainda joga o Marçal para fazer a linha de 3, protege ainda mais, e o Botafogo não dá para dizer que sofreu enormes sustos depois de abrir o placar, mesmo com 10 em campo. Então, é uma vitória espetacular? Não. Atuação fantástica? Não. Ainda alguns problemas ocorreram? Sim. Principalmente no primeiro tempo, no sentido de criação do terço final. Agora, paz, um pouco de tranquilidade numa semana difícil. E para fechar, John Textor ontem criticou, foi às redes sociais, para criticar, para desmentir, para responder, rebater uma reportagem do jornal O Globo, sobre acionistas minoritários da Eagle que estariam estudando a possibilidade de comprar mais ações e assumir o futebol do Botafogo. Por exemplo, a senhora Michele Kang, a bilionária lá coreana que hoje está mandando no Lyon. E aí o Textor diz o seguinte: muito falso. É uma pena que o Globo esteja tendo audiência em cima de boatos. É injusto com os leitores e com nossos torcedores. Não há ambição da minoria pelo controle. Nenhuma, diz o Textor. Tudo o Textor desmente. Não existe nada. Não existe esse negócio de dinheiro que está saindo daqui e indo para o Lyon. Pois é, e o dinheiro foi. Não, porque isso é boato, isso é imprensa tentando desestabilizar. Ele nunca entra no mérito. É engraçado, todo mundo mente, todo mundo inventa, todo mundo tira do fiofó as paradas, mas o Textor é que tá certo. Todo mundo, quem tá certo é só o John Textor. Assim, eu sinceramente, gostaria que o Textor nesse momento, já que a ideia é rebater o que a imprensa está dizendo, vou te dar uma sugestão, Textor. A imprensa então está soltando boatos, a imprensa está sendo irresponsável e tudo mais, certo? Convoca uma coletiva. Porque eu não estou vendo o Textor até agora refutar as demais notícias. Foi uma série de reportagens feitas, uma série que foi feita de reportagens ao longo dessa semana. Eu não estou vendo o Textor refutar nada. Ele só vai para a rede social, não, porque isso aí é um absurdo, e não sei o quê, lá. Aí vem a matéria, destrincha todas as lambanças que ele fez. Não, isso é boato, com o aval do associativo, que precisa se explicar. Seu Ducésio precisa se explicar. E aí ele só joga no ar. Não, é boato. Não, é conversa. Vem a público explicar, Textor, então, detalhadamente, quais são as mentiras que a imprensa está mostrando nesse momento. Venha desmentir. Se você está tão certo de que a imprensa é mentirosa, de que as matérias são falsas, se baseiam em boatos, não tem substância, não tem solidez, convoca uma coletiva. Por que não? Responda as perguntas, mas não é coletiva controlada, não é coletiva com jornalista parceiro, é com todo mundo. Pau vai quebrar, vai bater, vai levar, vai perguntar, vai responder, vai ser questionado, temas duros, temática livre, pauta livre da coletiva. Olha o trocadilho. Então, faz. Por que não faz? Aí fica só fazendo postzinho, todo mundo errado. O mundo errado, menos John Textor. O mundo está mentindo e John Textor falando a verdade. Aí fica difícil. Não, nós temos um acordo, lembra disso, né? Mais uma das muitas. Não, está sendo costurado, nós temos um acordo, estamos próximos de um acordo, aí vem a apuração. Não tem acordo nenhum. O pau continua quebrando na justiça.
Então, Textor, o negócio é o seguinte, convoca uma coletiva, transparência, a SAF do Botafogo precisa ser transparente, por exemplo, cumprindo prazos da divulgação dos seus balanços, não é? O torcedor precisa entender qual é a situação real do clube hoje. Então não adianta ficar nessa de tentar controlar a narrativa sem botar a cara e dar uma satisfação para o torcedor. E ir a fundo nos temas, nos assuntos. Não adianta só postzinho de rede social, sabe? Porque, na boa, tem alguma coisa esquisita, né? O Textor no Lyon era execrado pelo torcedor, o Textor foi vaiado lá no time da Bélgica, a galera do Crystal Palace hoje quer ouvir falar no diabo do que ouvir falar do Textor, e começa o processo de desgaste agora com parte da torcida do Botafogo, que já tá ficando de saco cheio também. Pois, é o mundo contra o Textor, então. É um mundo contra ele. Tá difícil entender. Porque ele só desmentiu esse ponto aí, de tudo que foi publicado na semana, da suposta tentativa dos acionistas minoritários aumentarem o controle do Botafogo. De resto, ele não se manifestou sobre nenhum outro tema. Nenhum outro tema. O que eu quero muito ouvir é o Textor falar sobre as manobras que teriam sido feitas com o aval do Conselho de Administração. Até agora ele não desmentiu. Não desmentiu. Então, meu amigo, tá difícil acreditar na palavra do João Textor nesse momento. Tá bem difícil. Like no vídeo se você ficou até o final. Bom domingo. Te vejo hoje na GETV com Flamengo e Vasco a partir das 4 da tarde. Brasileirão ao vivo com imagens. Juízo e tchau.